Boa noite, sintam-se todos cumprimentados. Princípio, saudar ao docente e aos colegas, que hoje irei apresentar a norma 2, que fala sobre imposto sobre o rendimento. Aqui tenho a estrutura, temos o objetivo, âmbito, base fiscal, reconhecimentos de passivos e ativos por impostos correntes, reconhecimento de passivos e ativos por impostos diferidos, diferenças temporárias, dedutíveis, mensuração e exercícios. Esta norma é muito importante porque orienta as empresas sobre a forma correta de reconhecer, medir, apresentar e divulgar os impostos relacionados com os seus resultados. Ou seja, os impostos representam uma obrigação legal para as empresas e influenciam diretamente os lucros apresentados nas demonstrações financeiras. Por isso é necessário que existam regras claras para o seu tratamento contabilístico. Ao longo desta apresentação, vamos analisar também os princípios dos conceitos da norma, compreender as diferenças entre imposto corrente e diferidos, e vamos fazer análise de exemplos práticos para percebermos bem a importância para a gestão financeira. Como objetivo da norma 12, o objetivo da norma 12 é estabelecer regras para o tratamento contabilístico dos impostos sobre o rendimento. A norma procura garantir que os impostos do período sejam corretamente registrados, os efeitos fiscais futuros sejam reconhecidos. As demonstrações financeiras apresentam uma imagem verdadeira da situação da empresa. Em outras palavras, a norma ajuda a responder às duas perguntas: quanto imposto a empresa deve pagar atualmente? Que efeitos fiscais existirão no futuro devido às operações realizadas hoje? Essas informações é fundamental para os investidores, gestores, bancos e auditorias fiscais. Autoridades fiscais, desculpa. Âmbito. Quanto ao âmbito, a norma 12 por si só, ela aplica-se às bases do imposto sobre o rendimento, que inclui IRPS, IRPC, impostos nacionais, impostos estrangeiros, impostos retidos sobre dividendos. A norma não trata diretamente os subsídios do governo ou créditos fiscais e investidor. No entanto, esta situação gera diferenças temporárias, ou seja, a norma passa a ser aplicada. O âmbito define exatamente quais situações devem seguir as regras da norma 12. Continuando, base fiscal. A base fiscal é o valor atribuído pela autoridade fiscal a um ativo ou passivo. É um conceito muito importante porque permite comparar o valor contabilístico ou o valor fiscal. Quando existem duas diferenças entre estes valores, podem surgir impostos, querendo como não. A base fiscal funciona uma referência utilizada pelo disco para calcular os impostos futuros. Base fiscal de ativo. A base fiscal de um ativo, por si só, ela corresponde a um montante que poderá ser reduzida fiscalmente quando esse ativo for recuperado. Temos aqui um exemplo de
uma máquina que custa 100 mil, ainda existem 40 mil que poderão ser deduzidos fiscalmente. Logo, a base fiscal é de 40 mil. Isso significa que o disco ainda permitirá a dedução futura nesse valor. Base fiscal de um passivo. A base fiscal de um passivo corresponde ao valor do passivo menos a quantia que poderão ser deduzidas futuramente. Temos um exemplo. A empresa possui salários por pagar pelo valor de 20 mil. Esses salários só serão aceitos fiscalmente quando forem pagos. Assim, a base fiscal pode ser considerada nula até o momento de pagamento. Este conceito é essencial para identificar diferenças temporárias. Ou seja, assim a base fiscal pode ser considerada nula até o momento do pagamento. Este conceito é essencialmente para identificar diferenças temporárias. Reconhecimento e impostos correntes, de impostos correntes. Os impostos correntes correspondem aos impostos relativos ao período atual ou período anterior, que por si só são os impostos efetivamente calculados com base no lucro tributário. Aqui tenho um exemplo prático. Se uma empresa tiver lucro tributário e o imposto calculado for 100 mil, este valor constitui imposto corrente. Ou seja, os impostos correntes apresentam obrigações reais e imediatas da empresa. Ativo por imposto corrente. Surge quando a empresa pagou mais impostos que devia. Tenho um exemplo prático. Imposto pago por 70 mil, imposto devido 50 mil. A diferença será equivalente a 70 mil, menos os 50 que é equivalente a 20 mil. Esse valor torna-se um ativo porque poderá ser recuperado ou compensado futuramente. Tenho um exemplo prático. Imposto pago, equivalente a 70 mil. Imposto devido, 50 mil. A diferença será de 70 mil menos 50 mil, que é equivalente a 20 mil. Esse valor torna-se um ativo porque poderá ser recuperado ou compensado futuramente. Passivo por imposto corrente. O corrente quando a empresa ainda não pagou o imposto devido. Ou seja, ocorre quando a empresa ainda não pagou o imposto devido. Tenho um exemplo de IRPC, calculado com 50 mil, ainda não foi pago. Assim sendo, a empresa deve reconhecer o passivo porque possui uma obrigação perante a administração fiscal. Passivo por imposto corrente. Ocorre quando a empresa ainda não pagou o imposto devido. Temos aqui um exemplo prático, IRPC, calculado por 50 mil. Ainda não foi pago. A empresa deve reconhecer um passivo porque possui uma obrigação perante a administração fiscal. Passivo por imposto corrente. O imposto corrente é quando ocorre quando a empresa ainda não pagou o imposto devido. Temos o exemplo do IRPC, calculado com 50 mil, ainda não foi pago. A empresa deve reconhecer um passivo porque possui uma obrigação perante a administração fiscal. Imposto diferido. Os impostos diferidos surgem devido às diferenças temporárias
Essas diferenças aparecem porque a contabilidade reconhece um valor num determinado momento. O fisco reconhece esse mesmo valor num momento diferente. Assim mesmo que atualmente não exista pagamento de imposto, haverá consequências fiscais no futuro. Ou seja, os impostos diferidos permitem antecipar esses efeitos e melhorar a qualidade da informação financeira. Impostos diferidos. Os impostos diferidos surgem devido às diferenças temporais. Essas diferenças aparecem porque a contabilidade reconhece um valor num determinado momento. O fisco reconhece esse mesmo valor num momento diferente. Assim mesmo que atualmente não exista pagamento de imposto, haverá consequências fiscais no futuro. Os impostos diferidos permitem antecipar esses efeitos e melhorar a qualidade das informações financeiras. Diferenças temporárias tributáveis. São diferenças que provocaram pagamentos adicionais de impostos no futuro, que originam passivos por impostos diferidos. Temos um exemplo. Uma máquina é amortizada mais rapidamente para efeitos fiscais. Inicialmente, a empresa paga menos impostos, porém no futuro terá menos dedução disponíveis e pagará mais impostos. Por isso, reconhece um passivo por imposto diferido. Diferenças temporárias dedutíveis. São diferenças que permitirão reduzir impostos futuramente, que originam ativos por impostos diferidos. Temos também um exemplo. Benefícios de reforma reconhecidos contabilisticamente. Fiscalidade só serão aceitos no futuro. Quando forem aceitos, haverá redução do imposto a pagar. Por isso surge um ativo por imposto diferido. Diferenças temporárias dedutíveis. São diferenças que permitirão reduzir impostos futuramente, que por si só originam ativos por impostos diferidos. Como dizia antes, temos exemplos de benefícios de reforma reconhecidos contabilisticamente. Fiscalmente só serão aceitos no futuro. Quando forem aceitos, haverá redução do imposto a pagar. Por isso surge um ativo por imposto diferido. Prejuízo fiscal não utilizados. Quando a empresa apresenta prejuízos fiscais, pode utilizá-los futuramente para reduzir lucros tributáveis. Isso permite diminuir o imposto dos anos seguintes. A norma autoriza reconhecer um ativo por imposto diferido, quando existem expectativas razoáveis de lucro futuro. Quando a empresa apresenta prejuízos fiscais, pode utilizá-las futuramente para reduzir lucros tributáveis. Isso permite diminuir o imposto dos anos seguintes. A norma processual vai autorizar o reconhecimento de ativos por impostos diferidos quando existem expectativas razoáveis de lucros futuros. Reconhecimento dos ativos por impostos. Reconhecimento dos ativos por impostos diferidos. Nem sempre um ativo por imposto diferido pode ser reconhecido. A empresa deve demonstrar que provavelmente obterá lucros tributáveis futuros. Sem expectativas de lucro, o benefício fiscal não poderá ser aproveitado. Por isso, a norma exige prudência. Querendo como não, tem que haver uma prudência.
Quanto ao nível de reconhecimento, a empresa deve demonstrar que provavelmente obterá lucros tributáveis, que nem sempre um ativo por imposto diferido pode ser reconhecido. Mensuração. A mensuração consiste em determinar o valor dos impostos. Os impostos devem ser calculados utilizando taxas aprovadas, legislação em vigor na data do balanço. Se a taxa fiscal mudar, os ativos e passivos por impostos diferidos devem ser atualizados. Isso garante que o valor apresentado seja realista. Ou seja, a mensuração só é consistida na base da determinação do valor dos impostos, que esses impostos devem ser calculados e detalhados para que haja taxas aprovadas, legislação em vigor na data do balanço. Se a taxa fiscal mudar e os ativos e passivos por imposto diferido devem ser atualizados, isso quer dizer, se por acaso houver uma alteração dos ativos ou passivos por imposto, sempre tem que ser atualizado. Isso garante que os valores apresentados sejam realistas. Por isso que é recomendado uma atualização. Reconhecimento na demonstração. Reconhecimento dos impostos. Os impostos normalmente são reconhecidos como gastos e rendimentos. Aparecem nas demonstrações de resultados porque afetam diretamente o lucro líquido da empresa. Ou seja, o reconhecimento dos impostos, como dizia antes, são gastos e rendimentos, que por si só afetam diretamente o lucro líquido da empresa. Itens reconhecidos fora das demonstrações de resultados. Algumas operações são registradas diretamente no capital próprio. Nesses casos, os impostos associados também devem ser registrados no capital próprio. Temos exemplo de revalorização de ativos. Desta forma, mantém-se a concorrência contabilística. A apresentação e compensação. A compensação entre ativos e passivos por impostos apenas é permitido quando existe direito legal. Ou seja, a empresa pretende liquidar os valores de forma líquida. Caso contrário, deve ser apresentado separadamente. Ou seja, a compensação entre ativo e passivo por imposto apenas é permitida quando existe direito legal e a empresa pretende liquidar os valores de forma líquida. Caso contrário, deve ser apresentado separadamente. Divulgações. Divulgações. A empresa deve divulgar impostos correntes, impostos diferidos, ajustamentos, alterações fiscais, diferenças temporárias, prejuízos fiscais. A divulgação aumenta a transparência das demonstrações financeiras. Exercício 1. A empresa Yajin melhor fofoqueira ela. A empresa Yajin melhor fofoqueira ela. Reconheceu um acidente de revalorização relativo a um edifício industrial em 2020 no valor de 700 meticais. Contabiliza-se pelo método físico. Nesse caso, neste exercício, existe uma revalorização de um edifício no valor de 700 meticais.
Aqui temos o débito 3211 a 700 mil, 700 meticais, acreditar 56, com a sua subconta 5621, no valor de 700 mil, a debitar 56, com a sua subconta 5622, no valor de 1175, que é os 700 meticais vezes 25%. A debitar 44, acreditar 4462 para 175. Este valor, por si só, ele apresenta o efeito fiscal associado à revalorização. O objetivo é mostrar que determinadas operações reconhecidas no capital próprio também possuem consequências fiscais. Ou seja, eles mostram as operações reconhecidas no capital próprio que também possuem consequências fiscais. Exercício 2. A empresa é agente confusa, Elda, teve prejuízo contabilístico em 2020 de 1 milhão. O lucro normal são de 500 mil. A previsão para a reestruturação é de 1 milhão e 500. Espera-se o lucro tributável nos próximos meses do ano de 2 mil. De 2 milhões. Os lançamentos pelos métodos de efeitos fiscais. Os prejuízos, a empresa teve prejuízo contabilístico de 1 milhão. As previsões para a reestruturação é de 1 milhão e 500. Com a provisão não é aceito fiscalmente. No momento do reconhecimento processual surge uma diferença temporária. Calculando o imposto diferido, que é 1 milhão e 500 vezes 25%, que dá 375 meticais, ou seja, 375 mil. Este valor é reconhecido como ativo por imposto diferido, porque poderá gerar benefícios fiscais futuros. Dando continuidade, temos o cálculo de resultado fiscal. Temos o resultado antes dos impostos, que é 1 milhão. As previsões para a reestruturação da receita fiscal de 1 milhão e 500. O IRPC a pagar 25%, por 125. A reestruturação constitui diferenças temporárias. Não é aceito para os fins fiscais no período das constituições. Quando materializam, gastos são aceitos para fins fiscais. Ou seja, a empresa teve prejuízos contabilísticos de 1 milhão. As provisões para a reestruturação 1 milhão e 500. Com as provisões não é aceito fiscalmente no momento do reconhecimento, surgem diferenças temporárias. Calculando, teremos o imposto diferido, que é 1 milhão e 500 vezes 25%, dá 375 mil. Este valor é reconhecido como ativo por imposto diferido, porque poderá gerar benefícios fiscais ou futuros. Aqui temos o lançamento, a debitar 851, 125, acreditar 4411, 125, pelo imposto a pagar. Débito 4461, 375 mil, que é equivalente a 1 milhão e 500 vezes 25%, que é o valor de 375 mil. Acreditar 852, 375 mil. O histórico pelo reconhecimento dos impostos diferidos sobre a diferença temporária. Para concluir, esta norma 12 é fundamental porque permite reconhecer corretamente os efeitos fiscais atuais e futuros das operações das empresas. Através dela, a demonstração financeira torna-se mais transparente, fiável e útil para a tomada de decisão. Além disso, a norma por si só ajuda a aproximar a contabilidade da realidade econômica,
permitindo que os utilizadores das informações financeiras compreendam melhor a obrigação e benefícios fiscais da empresa. Ou seja, através dela, a demonstração financeira torna-se mais transparente, fiável e útil para a tomada de decisão. Por isso que é muito fundamental, porque permite reconhecer corretamente os efeitos fiscais atuais e futuros das operações das demonstrações financeiras. Além disso, a norma ajuda a aproximar a contabilidade da realidade econômica, permitindo que os utilizadores das informações financeiras compreendam melhor as obrigações e benefícios fiscais da empresa. Muito obrigado pela atenção. Estou disponível para responder a quaisquer perguntas e termino por aqui. Divulgações. A empresa deve divulgar impostos correntes, impostos diferidos, ajustamentos, alterações fiscais, diferenças temporárias, prejuízos fiscais. A divulgação aumenta a transparência das demonstrações financeiras. Exercício 1. A empresa Yajin melhor fofoqueira ela. A empresa Yajin melhor fofoqueira ela reconheceu um acidente de revalorização relativo a um edifício industrial em 2020 no valor de 700 meticais. Contabiliza-se pelo método físico. Nesse caso, neste exercício, existe uma revalorização de um edifício no valor de 700 meticais. Aqui temos o débito 32 a 700 meticais, acreditar 56, com a sua subconta 5621, no valor de 700 mil, a debitar 56, com a sua subconta 5622, no valor de 1175, que é os 700 meticais vezes 25%. A debitar 44, acreditar 4462 para 175. Este valor, por si só, ele apresenta o efeito fiscal associado à revalorização. O objetivo é mostrar que determinadas operações reconhecidas no capital próprio também possuem consequências fiscais. Ou seja, eles mostram as operações reconhecidas no capital próprio que também possuem consequências fiscais. Exercício 2. A empresa é Agente Confusa Elda teve prejuízo contabilístico em 2020 de 1 milhão. O lucro normal são de 500 mil. A previsão para a reestruturação é de 1 milhão e 500. Espera-se o lucro tributável nos próximos meses do ano de 2 milhões. Os lançamentos pelos métodos de efeitos fiscais. Os prejuízos, a empresa teve prejuízo contabilístico de 1 milhão. As previsões para a reestruturação é de 1 milhão e 500. Com a provisão não é aceito fiscalmente. No momento do reconhecimento processual surge uma diferença temporária. Calculando o imposto diferido, que é 1 milhão e 500 vezes 25%, que dá 375 meticais, ou seja, 375 mil. Este valor é reconhecido como ativo por imposto diferido, porque poderá gerar benefícios fiscais futuros.
Dando continuidade, temos o cálculo de resultado fiscal. Temos o resultado antes dos impostos, que é 1 milhão. As provisões para a reestruturação da receita fiscal de 1.500.000, o IRPC a pagar 25%, por 125%. A reestruturação constitui diferenças temporárias. Não é aceito para os fins fiscais no período das constituições. Quando materializam, gastos são aceitos para fins fiscais. Ou seja, a empresa teve prejuízos contabilísticos de 1 milhão. As provisões para a reestruturação 1.500.000. Com as provisões não é aceito fiscalmente no momento do reconhecimento, surgem diferenças temporárias. Calculando, teremos o imposto diferido, que é 1.500.000 vezes 25% dá 375.000. Este valor é reconhecido como ativo por imposto diferido, porque poderá gerar benefícios fiscais ou futuros. Aqui temos o lançamento, a debitar 851, 125, a acreditar 4411, 125, pelo imposto a pagar. Débito 4461, 375.000, que é equivalente a 1.500.000 vezes 25%, que é o valor de 375.000. Acreditar 852, 375.000. O histórico pelo reconhecimento dos impostos diferidos sobre a diferença temporária. Para concluir, esta norma 12 é fundamental porque permite reconhecer corretamente os efeitos fiscais atuais e futuros das operações da empresa. Através dela, a demonstração financeira torna-se mais transparente, fiável e útil para a tomada de decisão. Além disso, a norma, por si só, ajuda a aproximar a contabilidade da realidade econômica, permitindo que os utilizadores das informações financeiras compreendam melhor a obrigação e benefícios fiscais da empresa. Ou seja, através dela, a demonstração financeira torna-se mais transparente, fiável e útil para a tomada de decisão. Por isso que é muito fundamental, porque permite reconhecer corretamente os efeitos fiscais atuais e futuros das operações das demonstrações financeiras. Além disso, a norma ajuda a aproximar a contabilidade da realidade econômica, permitindo que os utilizadores das informações financeiras compreendam melhor as obrigações e benefícios fiscais da empresa. Muito obrigado pela atenção. Estou disponível para responder a quaisquer perguntas e termino por aqui.